Olá, estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Corine e nessa aula nós vamos falar sobre tecido nervoso. Quais são os nossos objetivos? Compreender o que é o tecido nervoso, conhecer as células que constituem o tecido nervoso e entender os critérios de classificação dos neurônios. Vamos para algumas curiosidades, como a gente tem feito em todas as aulas. Você sabia que o cérebro possui mais conexões do que o número de estrelas que tem nas galáxias, na nossa galáxia? E você sabia que nós somos capazes de escanear uma imagem em 13 milissegundos? E também que as redes neurais artificiais, aquelas que são feitas por homem, que tentam imitar, numa máquina tentam imitar o cérebro, eles demoram 40 minutos para processar a informação que nós temos em poucos segundos, para nós leva apenas 1 segundo. Então, o nosso cérebro, ele é uma máquina muito especial, que tem as funções de armazenar as memórias, né? E ele é um objeto de estudo muito interessante. Vamos de notícia. Pesquisa da Unicamp descobre como o coronavírus pode infectar neurônios humanos. Então, testes em laboratório mostram que o SARS-CoV-2 acessa a proteína ACE2, que é assimilada pelas células neurológicas. Estudo segue para apontar de que forma o vírus modifica o neurônio. Então, o que diz a notícia? Segundo o coordenador da pesquisa, Daniel Martins de Souza, que é professor do Instituto de Biologia da Unicamp, a proteína usada pelo novo coronavírus para se conectar ao corpo humano, a ACE2, que é a sigla em inglês para enzima conversora de angiotensina, também está presente nos neurônios. Então, a partir dessas informações, nós podemos ver como o coronavírus pode afetar o sistema nervoso também. Então, nós vamos falar sobre tecido nervoso. Existe uma diferença entre tecido nervoso e o sistema nervoso. O sistema nervoso é um conjunto de órgãos que tem o cérebro, o cerebelo, ponte, bulbo, a medula espinhal, os nervos, né? E o tecido nervoso é o conjunto de células que tem a mesma forma, né? E basicamente a mesma função. E eles vão compor o tecido nervoso. Nós vamos estudar sobre o tecido nervoso, tá? Então, o que é esse tecido nervoso? Ele é um tecido de comunicação. É ele que vai ver as informações do meio externo e se comunicar com o meio interno. Então, quando a gente vê uma paisagem, quando a gente ouve um som, né, quem está captando esses estímulos é o sistema nervoso, né? Então, ele recebe, interpreta e ele pode responder os estímulos. Por exemplo, se você vê um cachorro muito bravo correndo, o teu cérebro é capaz de perceber uma situação de perigo e aí você vai sair correndo. Se você vê uma paisagem agradável, o teu cérebro percebe essa informação e interpreta que é uma situação agradável de bem-estar. Então, ele é responsável por essa comunicação do meio externo com o meio interno. Quais são as células que compõem o tecido nervoso? Então, as células são altamente especializadas em quê? Altamente especializados no processo de informação, né? Ver as informações e processar elas para poder ter a reação necessária. Então, nós temos 2 tipos de células. Nós temos o neurônio, que vai transmitir o impulso nervoso, e temos os gliócitos, né? As células da glia, que vão atuar junto com os neurônios, né? Dando suporte, nutrindo esses neurônios. Os impulsos nervosos são correntes elétricas que passam pelo nosso corpo e processam essa informação. Então, nós vamos falar um pouco sobre os gliócitos ou células da glia, né? São as células que dão suporte ao tecido nervoso, né? A célula nervosa, que é o neurônio. Quais são as células da glia? O astrócito é essa imagem aqui, ó. Percebam que ela está num vaso sanguíneo. Por que ela está no vaso sanguíneo? Ela tem conexão com o vaso sanguíneo e também com o neurônio. Então, elas vão nutrir o neurônio, elas vão pegar os nutrientes do sangue, levar para o neurônio, elas vão sustentar esse neurônio e, em casos especiais, também eles têm a função de regenerar alguns neurônios, né?
Os oligodendrócitos, oligos são poucos, dendrócitos são essas expansões. Eles são encontrados no sistema nervoso central. E o que ele faz? Ele ajuda a formar a bainha de mielina que tem no neurônio. Observe que no sistema nervoso central, que é o encéfalo e a medula espinhal, quem faz a bainha de mielina é o oligodendrócito. No sistema nervoso periférico, que é nos nervos, né, na periferia do corpo, são as células de Schwann. Elas têm a mesma função, porém, no sistema nervoso central se chama oligodendrócito e no sistema nervoso periférico, células de Schwann. E nós temos a micróglia. O que é a micróglia? São macrófagos modificados, têm a função de fazer fagocitose, de fazer a limpeza do tecido nervoso. O neurônio. O neurônio é a principal célula do sistema nervoso. É ele que é o responsável por captar um estímulo e fazer o processamento dele até chegar ao cérebro. E o neurônio possui 3 partes diferentes. Tem essa parte aqui, ó, no meio, que é a maiorzinha, onde tem o núcleo e tem todas as organelas, é chamada de corpo celular. Um prolongamento desse corpo celular, o prolongamento maior é chamado de axônio. O que é o axônio? É um prolongamento do corpo celular e é onde a corrente elétrica, o estímulo, vai passar até se conectar com outro neurônio. E nós temos também o dendrito, que são também prolongamentos do corpo celular, mas são prolongamentos menores. O dendrito é onde ocorre a entrada do estímulo. Então, o impulso nervoso, ele vai percorrer esse sentido. Ele vai entrar no dendrito, passa pelo corpo celular, vai para o axônio, nas terminações do axônio, e aí vai encontrar com uma outra célula, tá? Então, esse é o neurônio. Essa aqui é uma foto, uma imagem do neurônio, uma foto real. O neurônio também ele é formado pela bainha de mielina. Bainha de mielina é esse em amarelo aqui. Ele é uma camada de lipídio e ele ajuda e protege esse axônio. E ele também é por ali que o impulso elétrico vai passar. Então, quando tem a bainha de mielina, os impulsos elétricos acabam sendo mais rápidos, a resposta, né? E no meio tem os nódulos de Ranvier. A função da bainha mielina é de proteção do axônio. Então, as células vão formar uma camadinha de gordura em volta e ele vai dar proteção, acelera a velocidade do impulso nervoso, né? Existem até pessoas que têm deficiência na bainha de mielina e têm, então, deficiência no processamento das informações. Como que os neurônios são classificados? São classificados de acordo com a forma e também de acordo com a função. Então, de acordo com a forma, eles podem ser unipolar, quando eu tenho um corpo celular e eu tenho as terminações. Bipolar, quando eu tenho os 2 polos. Olha, observe que o corpo celular está no meio e eu tenho um polo superior e esse outro polo inferior. Pseudo-unipolar. Pseudo significa falso. Então, ele parece que ele só tem um polo, né? Uma terminação, mas na verdade ele tem as 2 terminações. Olha, aqui eu tenho o corpo celular e as terminações aqui, ó. Então, quando a gente olha, em primeiro momento pode ter a impressão de que é um unipolar, mas na verdade, ele é bipolar, ele tem os 2 polos. E o multipolar, né, tem vários polos, várias terminações. Quanto à função dos neurônios, eles têm 3 funções principais. Existem os neurônios sensoriais, os neurônios associativos e os neurônios motores ou efetores, né? Ou eferentes. Qual que é a diferença deles? O neurônio sensorial é aquele que vai perceber os estímulos. Então, se eu encosto a mão numa superfície fria, se eu coloco a mão numa superfície quente, geralmente esses neurônios sensoriais, eles estão ligados aos órgãos dos sentidos, visão, paladar, né? Porque ele percebe essas sensações. Então, ele percebe, ele capta essa mensagem e ele vai mandar o estímulo dessa mensagem lá para o cérebro para ele processar as informações. O neurônio associativo é aquele que se comunica com o sensitivo
até a medula espinhal, né? Então, o que ele vai fazer? Ele é importante, por exemplo, num ato reflexo. Digamos que você encoste a mão numa superfície quente ou uma superfície que seja pontuda e ele vai machucar. Automaticamente, as células sensoriais, eles vão perceber esse estímulo, perceber o calor. Como é um calor muito grande e é uma coisa perigosa, automaticamente tua medula espinhal, a partir dessa neurônio associativo, ele faz com que você retire a mão, mesmo sem o cérebro processar a informação. Podem reparar, às vezes você queima na panela quente e tira a mão e depois que vai perceber, o cérebro vai perceber que aquilo estava calor. Então, por quê? Porque foi uma ação rápida do neurônio associativo. E os neurônios motores, né, ou eferentes, ele vai se comunicar com o músculo efetor. Então, se eu coloco a minha mão numa superfície, e é uma superfície quente ou não, o que eu faço? Para eu retirar a mão, eu preciso de um neurônio motor, que vai ter essa função, né? Ele vai no músculo efetor e ele vai fazer a retirada ou não da mão. Olha, observem aqui no exemplo, nesse GIF aqui, número 3. É um estímulo, recebeu aquele famoso martelinho do médico, ele recebeu o estímulo, o nervo sensorial percebeu esse estímulo, que foi a batidinha, ele mandou o impulso elétrico na forma de corrente elétrica, lá para o nervo sensitivo, foi até o nervo motor, que mandou fazer o quê? Levantar a perna. Então, isso é mais ou menos como funciona o nosso sistema sensorial. Qual é o sentido do impulso nervoso? Nosso corpo, ele é totalmente organizado. Então, os impulsos nervosos, que são essas correntes elétricas, para elas funcionarem, olha, observe que é uma corrente elétrica, ela tem que ter um padrão. Então, o impulso nervoso, ele tem uma direção. De onde ele começa? Observem aqui no GIF. Ele vai dos dendritos, que são essas expansões menores. Então, quem recebe a informação são os dendritos. Passa para o corpo celular, que é o meio do neurônio, né? A parte onde tem o núcleo e as organelas. E vai para a expansão do axônio. Observe aqui, ó, que o neurônio, aqui eu tenho dois neurônios, um em cima e esse aqui embaixo. Esse neurônio de baixo, ele está recebendo a informação do outro neurônio, mas ela vem a partir dos dendritos. Então, o impulso, ele sempre tem o mesmo sentido, ele vai dos dendritos para o corpo celular, para os axônios. Quando ele encontra outro neurônio, ele já vai para dendrito, corpo celular e axônio, até a chegada lá no cérebro, onde vai ser processada essa informação. E a sinapse? O que é a sinapse? Sinapse é a região, o espaço que tem entre um neurônio e o outro neurônio. Então, observem aqui na imagem. Essas bolinhas são os neurotransmissores. A informação ela está vindo, digamos que é uma superfície gelada, encostou numa superfície gelada. Está vindo a informação de que é uma superfície gelada. Digamos que seja um copo de água bem gelado. Essa informação chega, ela passa nos neurotransmissores. Esse espaço que tem entre um neurônio e outro neurônio é chamado de sinapse. É essa região onde saiu a informação e vai entrar lá para o dendrito do outro neurônio. Tudo bem? Vamos para uma atividade, ó. Prestem bem atenção nessa atividade. O curare, que é um veneno que algumas populações indígenas usam em suas flechas, bloqueia os receptores de acetilcolina na membrana das células dos músculos esqueléticos, ou seja, ele bloqueia aqueles neurotransmissores. E o que ele faz? Impedindo a passagem do impulso nervoso. Então, o impulso nervoso estava vindo numa direção, mas esse veneno, ele para esse impulso, ele bloqueia, tá? E ele vai lá, impedindo a passagem do impulso para o músculo. Por que uma pessoa envenenada por curare acaba morrendo por asfixia? Vou dar um tempinho para vocês pensarem.
E aí, pessoal, pensaram por que o curare pode matar uma pessoa por asfixia? Olha, o curare, ele causa paralisia muscular. A pessoa morre porque o diafragma, que é o músculo responsável pela entrada e a saída de ar, ele é um músculo. Então, se eu não tenho mais a informação para o músculo, ele fica paralisado. Então, a pessoa vai morrer de asfixia, né? O diafragma, os músculos intercostais que fazem o ar entrar e sair, eles ficam paralisados. Por isso que uma pessoa pode morrer de asfixia com esse veneno curare. Sistema nervoso. Então, o sistema nervoso, ele vai se dividir em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Então, lembra que eu falei para vocês que o tecido nervoso era um conjunto de células que eram parecidas e tinham a mesma função. Então, a gente já viu sobre o tecido nervoso. Mas não tem como falar sobre o tecido nervoso sem falar do que é o sistema nervoso. Então, sistema são vários órgãos que têm a função daí de comunicação com o meio externo. Então, o sistema nervoso ele é dividido em dois. O sistema nervoso central, observem aqui na imagem, que é esse em vermelho, ele é composto pelo cérebro, pelo cerebelo, pelo ponte e pelo bulbo e também pela medula espinhal. E o sistema nervoso periférico vão ser os nervos cranianos e os nervos espinhais. Então, são dois sistemas. Ó, observe nessa imagem em azul. Sistema nervoso central ficou em amarelo e agora o sistema nervoso periférico, aqui em amarelo. Bom, o sistema nervoso central. Se o sistema nervoso é o sistema que vai comunicar meio externo com meio interno, ele é muito importante. Ele faz toda a comunicação de tudo que a gente precisa. Então, por isso, ele é extremamente protegido. Então, nós temos várias estruturas que protegem o sistema nervoso. Então, por exemplo, o encéfalo, que é a parte da região da cabeça, que vai proteger o cérebro, cerebelo, ponte e bulbo, eles são protegidos por três ossinhos que ficam na cabeça. Eles são chamados o primeiro aqui é chamado de dura mater, nós temos o aracnoide e temos o 3, que é o pia mater. Vocês já ouviram falar em meningite? Meningite é uma doença que atinge essas meninges, que são esses órgãos aqui, essas membranas. Por isso que a pessoa, quando está com meningite, uma das primeiras coisas que o médico faz é movimentar a cabeça, porque se está inflamado, ela não vai conseguir fazer mais esse movimento. Então, essa estrutura é extremamente importante para proteger o nosso sistema nervoso central de pancadas. E também nós temos protegendo a medula espinhal, os ossos que fazem parte da coluna vertebral. Olha, os ossos que fazem parte da coluna vertebral. O sistema nervoso periférico, ele é formado por nervos. Os nervos, tanto os espinhais, que são os da coluna, né, coluna vertebral, e os nervos cranianos, os que partem a partir do crânio. E o sistema nervoso autônomo. Imagine se a gente tivesse que parar para pensar, o coração agora bata. Faça a sístole, faça a diástole, faça a sístole, a diástole. Imagine se a gente tivesse que pensar, junto com bater o coração, piscar os olhos, fazer o movimento do sistema digestório, respirar. Será que nós seríamos capazes de coordenar todas essas funções? Sem esquecer de nenhuma. Imagine, esqueci de respirar. Aí tá lá, morrer. Meu coração, esqueci de bater o coração. Fui fazer alguma coisa e me interti, né? E o meu coração parou de bater. Teria lógica a gente ter que pensar nisso? Não, né, gente? Acho que não ia dar conta. Então, mas como que é regulado? Como que isso acontece? O nosso coração bate sem a gente pensar, respira, os movimentos do sistema digestório, todas essas funções acontecem sem a gente pensar. Para isso, a gente tem um sistema nervoso que a gente chama de autônomo. Ele regula essas funções vitais sem a gente precisar ficar pensando nisso, né? Então, são essas funções involuntárias do nosso corpo, ligadas ao sistema digestório, ao sistema respiratório, ao sistema cardíaco. Então, todas as funções vitais, eles são involuntários, e quem faz é o sistema nervoso periférico autônomo. Vamos para uma atividade. O que é mostrado na tira, de forma espirituosa, é conhecido em humanos por reflexo patelar.
sendo testado por um médico ao bater um martelo no joelho de uma pessoa. Lembra que eu falei uns slides anteriores, um pouquinho antes da primeira atividade? Eu mostrei a experiência do martelinho batendo lá no joelho, a gente falou das células sensoriais, das células efetoras. Então, é isso daí. Ó, vamos lá. Agora vem a pergunta. Qual a relação desse reflexo com o que nós estudamos? Olha, vou mostrar a tirinha para vocês. Veio alguém aqui, ó, e deu um martelinho no joelho dessa centopeia. Olha o que aconteceu depois, ó. Até o final lá, o que aconteceu? Aí ele fala assim, seus reflexos estão incríveis. Então, eu vou dar um tempinho para vocês analisarem a tirinha. E aí, pessoal, conseguiram pensar na relação desse reflexo com o que nós estudamos? Olha, o neurônio sensitivo, ele vai levar o impulso nervoso até a medula espinhal. Vai se conectar com o neurônio motor, que é o que vai fazer a função, vai mandar o impulso nervoso até o órgão afetador, que é o músculo, para que a centopeia levante a perna. Como é uma centopeia, todas as perninhas foram levantadas também. Retomada de conteúdos. Então, olha, nessa aula nós aprendemos sobre o tecido nervoso. O que nós vimos? Nós vimos que ele é responsável por receber, interpretar, responder um estímulo nervoso. Nós vimos o neurônio, as células da glia, que são as ajudantes do neurônio. Nós também vimos que o sistema nervoso ele é dividido em sistema nervoso central e o periférico, e também que o sistema nervoso autônomo faz parte do sistema nervoso periférico e ele controla todas as funções vitais do nosso corpo de maneira involuntária. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!